Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC 318. Eu já postei dois vídeos aqui falando de lutas específicas, uma falando da luta principal, Holloway e Poirier, e um falando só da luta do Borrachinha. Então, depois desse vídeo aqui, você pode conferir detalhes do que eu achei da luta, a minha opinião qual que era antes da luta, o que eu acho depois da luta, enfim, tá bem completo, mas aqui eu também vou falar das duas lutas, tá? Então, fica até o final aí e confere esse vídeo inteirinho. Vamos lá. Primeira luta da noite, categoria peso mosca, tivemos a Carly Jutsi contra a Nicole Cagliari. Quem venceu foi a favorita Carly Jutsi por nocaute no terceiro round com 1 minuto e 30, uma belíssima ajoelhada. Ela já estava dominando completamente a luta. Nicole Cagliari dependia muito do grappling, mesmo assim não conseguia derrubar, não conseguia controlar. Na trocação não conseguia também se encontrar, então a Carly Jutsi basicamente venceu a luta ali de forma bem tranquila. Logo no primeiro round, aqui na live eu falei, né? Eu falei, meu, não tá com cara que a Nicole vai conseguir fazer muita coisa nessa luta. E dito e feito, né? Na verdade, a discussão durante a live foi se a luta ia ou não até o final. Tanto que eu fiz uma aposta ao vivo da luta não ir até o final. Fiz no terceiro round e deu certo, né? Porque foi no intervalo do segundo pro terceiro, né? E aí no terceiro a Carly Jutsi conseguiu nocautear. Então eu tinha apostado na Nicole por conta da cotação, né? Arrisquei na Azarona, mas no intervalo do segundo pro terceiro botei que a luta não ia até o final porque realmente não tava com cara e ainda saí no lucro, né? Então as apostas ao vivo acabam ajudando aí por isso, né? Então Nicole Cagliari realmente precisa corrigir muitos erros, né? Então, assim, ela não, na luta agarrada não conseguia, não tinha força para derrubar, enfim, ficou na sinuca de bico ali, né? Tava numa situação que nitidamente não tinha o que fazer para ganhar. Essa é a real. Na segunda luta, no peso médio, o Bruno Ferreira venceu e confirmou o favoritismo contra o Jackson McKeevy. Jackson McKeevy, que eu fiz um vídeo aqui, mostrei, né, as qualidades dele, falei, pô, parece um bom lutador, claro, vai fazer a estreia no UFC, aí já pesa, né, vai pegar adversários que são bem mais difíceis. O Bruno Ferreira é um cara complicado, não achava em momento nenhum que ele era favorito, mas achava que era um lutador duro e que na cotação, né, pagava 6 e pouco, era muita coisa, né? E aí na luta começa ali na trocação, realmente ele impõe, né, respeito por conta do tamanho dele, a postura do Muay Thai, usando os golpes retos. Então ali na trocação ficaram os dois se estudando, realmente não foram para trocação franca. Na minha opinião, o Bruno até agiu de maneira inteligente, apesar dele precisar encurtar, não dava para encurtar de qualquer jeito, e ele não fez isso, tá? Ele conseguiu ali realmente ser mais controlado, conseguiu realmente encurtar, achar a queda, controlar e depois buscar a finalização. Tá? Então o Bruno confirmou o favoritismo e venceu muito bem. Realmente na trocação estava mais laica, né? Porque os dois tinham receio um do outro, mas quando foi pro grappling, apesar do Jackson ser habilidoso, o Bruno foi bem melhor. Ainda assim, tá? Mesmo perdendo finalizado no primeiro round, continuo com a minha opinião, tá? Eu acho o Jackson um bom lutador, parece bom na trocação, parece bom no grappling. O Bruno, né, é melhor, se mostrou melhor ali no momento, realmente. Já tem mais experiência, mais lutas ali no UFC e tal, mas ainda acho que o Jackson tem boas lutas para entregar, né? Então, parabéns pro Bruno, confirmou o favoritismo e, querendo ou não, mesmo a cotação, né, bem favorito, acabou fazendo sentido, já que ele finalizou no primeiro round. Na terceira luta no peso pesado, tivemos Ryan Spann contra o Lucas Brzeski e, pelo menos, a luta acabou no primeiro round, né? Ryan Spann finalizou no primeiro round com 2 minutos e 47. Aqui a gente, na live, foi de Ryan Spann, né? E coloquei ali round e tal, né? Então ele finaliza em algumas lutas, então assim, até que era previsível, né? O pessoal no chat também acabou dando esse palpite, deu certo, né? Lucas Brzeski deve ser mandado embora e com total razão, porque, pelo amor de Deus, né? Já perdeu 299 lutas, o próprio Ryan Spann já nem sei se merecia continuar, né? Mas como ele finalizou no primeiro round, é capaz de dar uma sobrevida aí pra ele. Na quarta luta, meio pesado, Jimmy Crute venceu Martin Pratino, confirmou o grande favoritismo, finalizou no primeiro round, 4 minutos e 42. O Pratino colocou bastante volume de golpe e tal, tava, né, realmente colocando mais jogo ali, mas quando o Jim Crute conseguiu realmente colocar mais o grappling, né, colocar queda, colocar controle, acabou realmente achando o braço ali e conseguiu finalizar muito bem, né? Deu uma baita aflição, inclusive, o braço dele ali, porque ele não batia nunca, parecia que ia quebrar, se é que não machucou também, né? E enfim, o Jim Crute conseguiu finalizar, então belíssima vitória para ele. Depois, no meio médio, tivemos ali o Islam Dulatov, muito, muito favorito, aqui a gente acertou, né? Botei que ele vencia nocaute e primeiro round, aqui deu tudo certo, né? Ele
nocauteou no primeiro round ali o Adam Fugic, sei lá, né? O Dulatov conseguiu conectar mais golpes, conseguiu ali knockdown, enfim, conseguiu belíssimo nocaute, né? É um cara realmente muito agressivo, é muito rápido, bem posturado ali. O Fugic até que sobreviveu bastante, né? Tava tentando se manter na distância, tava tentando grudar quando possível, né? Tava tentando fazer grappling ali, tentou 3 quedas, inclusive, mas não conseguiu derrubar. E o Dulatov confirmou aí o grande favoritismo, né? Conseguiu aí realmente passar a carreta. Esse cara é bom, tá? Muito rápido, muito potente. Gostei aí da performance do Dulatov. Na próxima luta, peso médio, tivemos o Ateba Gautier contra o Robert Valentim. Aqui a decepção da noite, pra mim, né? Eu achava que o Valentim era azarão, tudo bem, mas eu achava que ele tinha condições de fazer alguma coisa e não teve, né? Eu achava que ele poderia passar pela pressão, mas ele deu um ataque de QI negativo ali. Ateba Gautier nocauteou no primeiro round com 1 minuto e 10. O Valentim tomou a mão pesada, aguentou, ficou na grade e chamou. Não fez o menor sentido, né? Porque tinha que só evitar o começo forte do Gautier. Mas ele tomou o golpe, conseguiu o milagre de ficar em pé e chamou o cara pra cima. Aí tomou mais um ou outro, sentiu de novo, olhou e continuou na grade e chamou de novo pra cima. Ou seja, ele tava literalmente dando a faca e o queijo na mão do Gautier. Né? O Gautier foi lá e falou, tá bom, é pra bater? Foi lá e bateu de novo. Ou seja, fez isso umas 3, 4 vezes ali, até que ele não aguentou o Valentim e foi nocauteado. Ou seja, o cara conseguiu o mais difícil, que era absorver o golpe e continuar na luta. Só que ao invés dele sair da grade, ele falou, não, eu sou brabo, eu vou te cansar. Vem me bater que eu mostro que eu aguento. Não aguentou e foi nocauteado. Então assim, o prêmio QI negativo, teve muito cara QI negativo nesse card, mas o maior de todos, né, a burrice maior de todas do card foi do Robert Valentim. Então, é um cara que eu, fiquei torcendo toda a luta pra ele, falando aqui, eu gosto do cara, o cara é sangue no olho, não sei o quê. Só que quando o sangue no olho vira burrice, aí não dá pra admirar, tá? Então, o Robert Valentim tá perdendo um fã aqui, porque eu gosto do cara agressivo, raçudo, sangue no olho. Mas o cara tem que ter cérebro também, né? Ser burro a esse ponto aqui, e ele não cometeu erro uma vez, ele cometeu uma, cometeu duas, cometeu três, cometeu o erro até ser nocauteado. Então, não dá. Robert Valentim, muito provavelmente, nem continua no UFC, e se continuar, vão dar alguma mosca morta pra ver se ele faz alguma coisa, mas, cara, sinceramente, vi uma, e ele perdeu e eu botei fé, porque não era muito estilo e tal, beleza. Aí botaram outro wrestler, falei, mas só bota o wrestler. Aí botou um cara da trocação, o cara simplesmente faz isso. Toma os golpes fortes, continua na grade, chama o cara pra bater mais até ele perder. Assim, masoquista, né? Então, Robert Valentim se queimou demais com essa luta, tá? Pra mim, resultado deplorável, né? Passou vergonha. Chamar o cara pra te bater e você ser nocauteado logo em seguida, pega muito mal. Então, Robert Valentim tá simplesmente jogando no lixo a oportunidade dele estar no UFC. Na próxima luta, meio médio, Nikolai Veretchnikov venceu o Francisco Prado na decisão dividida. Luta foi polêmica, né? No MMA Decisions a maioria marcou pro Francisco Prado. Eu vou repetir o que eu falei na live, tá? Assistindo ao vivo com vocês, narrando e comentando e conversando, eu enxerguei a vitória do Nikolai Veretchnikov. Eu apostei no Francisco Prado, tá? Eu perdi dinheiro nessa luta, mas eu ainda assim, ao vivo, enxerguei a vitória do Veretchnikov, mas eu não reassisti a luta. O que acontece? O primeiro round foi claro do Nikolai, o segundo e o terceiro, a maioria do MMA Decisions marcou para o Francisco Prado. O Francisco Prado realmente teve mais controle nesses 2 rounds, e nos golpes significativos ele até teve mais no terceiro, no segundo ele teve menos, mas pouco menos. Então, olhando estatística, tá? Faz sentido o Francisco Prado ter vencido o segundo e o terceiro round. Mas, de novo, vendo estatística. Assistindo ao vivo, o Francisco Prado, primeiro que ele perdeu inúmeras oportunidades de aplicar o ground and pound, no primeiro, no segundo e no terceiro, né? Então, assim, teve muitos momentos de várias más decisões que ele tomou. Pra mim, ele poderia ter ganho a luta com muito mais tranquilidade. Durante a live, como eu apostei nele, eu fiquei até com raiva da performance dele, porque ele não ia pro Garden Pound, ele só ficava abraçado por cima, e não ia pro Garden Pound, não buscava também muita posição diferente, enfim, o cara não aproveitava as vantagens, e aí quando tentava fazer alguma coisa ainda caía por baixo. Então assim, na minha opinião, foi um show de horror de decisões erradas, e talvez isso inclusive tenha impactado a visão dos juízes. Tá? Mas, de fato, se você olhar estatística, mas de novo, estatística não ganha luta, estatística realmente dá a impressão de que o Francisco foi melhor no segundo e no terceiro. De qualquer forma, tá? Não acho que dá pra dizer que é um garfo. Eu precisaria... É aquilo, se eu preciso reassistir a luta pra olhar no detalhe pra dizer quem ganhou, não dá pra dizer que é garfo. Então, apesar de não ter reassistido, só assistido ao vivo, eu acho que o Veretchnikov vencedor não é um absurdo.
Justamente porque o Francisco Prado, quando teve controle, quando teve domínio, ele não trabalhou. Ele teve, acho que dois momentos que ele deu um cotovelo ali no Ground and Pound. Tá? Então ficar por cima, é controle, mas é o que eu sempre falo, você tem que trabalhar. Né? Então, eu acho que talvez essa apatia dele quando ele estava controlando pode ter feito com que ele não vencesse a luta, tá? Então, eu entendo a visão do MMA Decisions, dos fãs no geral. Se eu reassistir, eu posso até mudar de ideia, enfim, sei lá, mas eu não vou reassistir essa luta. Mas é isso, esse foi o resultado. Ao vivo, eu ainda acho que o Veretchnikov venceu, mesmo eu perdendo dinheiro na vitória que eu botei, né, do Francisco Prado. Na próxima luta, no peso médio, tivemos o Brandon Allen contra o Marvin Vettori. Marvin Vettori teve uma performance ruim, tá? Na minha opinião. Ele sentiu o nariz logo no começo e praticamente ficou refém disso. Né? Ele não teve gás para manter a pressão que geralmente ele mantém. Brandon Allen conseguiu derrubar quando tentou ali, né? 3 vezes ele derrubou. Além de machucar o nariz do Marvin Vettori, ele, mesmo andando para trás, girando, né? Ele tinha os melhores golpes conectados ali, né? Então, no geral, a luta realmente foi para ele, né? O Marvin Vettori sentiu muito ali aquele nariz, atrapalhou muito. E o Marvin Vettori não tem punch, né? Então, por mais que tenha volume, ele não causa tanto dano. Então, é complicado aí. Marvin Vettori, mais uma vez, perdendo, né? O Marvin Vettori não tá numa fase muito boa. Primeiro que já não luta muito, né? E se a gente olhar das últimas 5 lutas, ele ganhou só do Roman Dolidze, né? Ele perdeu 4 lutas, né? Se a gente estende aí a quantidade de lutas, das últimas 3, 4, 5, 6, 7 lutas, ele só ganhou 2, né? Tem 5 derrotas. Então, Marvin Vettori é um cara novo e tal, tem muita carreira pela frente, mas não para de perder. Né? Essa que é a verdade. Na próxima luta, peso galo, tivemos o Vinícius Oliveira contra o Kyler Phillips. Falei várias vezes no vídeo pré-evento que o Vinícius era favorito, mas era uma luta dura o Kyler Phillips, e foi uma luta dura no primeiro round, né? Primeiro round o Kyler Phillips realmente foi bem, tá? Ele tava rápido, saltitando, entrando, batendo, provavelmente até ganhou o round, porque todos os juízes deram 2-1, mas o segundo e o terceiro realmente o Vinícius mostrou que tinha mais jogo ali, tá? O Kyler Phillips começou a sentir muitos golpes, ficou acuado, e o Vinícius, mesmo cansado, como ele fez nas outras lutas, vai com a guarda baixa ali, mas ele impõe respeito. Então, ele lutou sozinho no segundo e terceiro round. Ele conectou 41 golpes significativos no segundo, tomou só 4. E no último round ele conectou 33, tomou só 16. Então, ele conectou mais que o dobro. Então, realmente, Kyler Phillips fez uma luta dura no primeiro round. Tá? Eu achava ele realmente um cara bom, achava que se ele tivesse condição de entregar com ritmo, né, a luta que ele fez no primeiro round, poderia ser uma luta difícil, mas ele só teve gás e performance para um round, então beleza, ganhou um round, verdade, mas segundo e terceiro o Vinícius amassou ele, então mais uma excelente performance do Vinícius, não nocauteou, mas ganhou muito bem. Era uma luta dura, os dois cansaram, mas o Vinícius realmente mereceu a vitória, confirmou o favoritismo. Entrando agora no card principal, categoria peso leve, aliás, no card preliminar inteiro, a gente só teve um azarão, né? Mas entrou no card principal, mudou um pouco, né? Michael Johnson pagava acho que 5 e pouco, enfrentou o Zell Huber muito mais novo, teoricamente mais completo e tudo, e o Michael Johnson venceu na decisão unânime. Pois é, o Daniel Zell Huber só quis chutar, demorou muito para trabalhar boxe, não sei se estava com medo do boxe do Michael Johnson, porque o Michael Johnson bate forte e tal, e ficou só querendo chutar, chutando os braços, chutando o braço, chutando o braço, chutando só o bloqueio do Michael Johnson, isso não pontua, né? Por mais que você tá chutando forte, legal, mas não tá pontuando, porque tá batendo na defesa do cara, né? E o Michael Johnson conseguia colocar os golpes no corpo, conseguia trabalhar muito mais o boxe, ganhou o primeiro, ganhou o segundo, aí no terceiro round o Daniel Huber tentou até dar uma acordada ali, colocar mais volume, começou a usar, lembrou, né, que tinha mão, começou a tentar colocar golpe ali de mão e tal, deu uma melhorada, mas era tarde, né? Então, Michael Johnson mereceu a vitória, conseguiu o knockdown, podia até ter nocauteado, olha isso, azarão de mais de 5, cara quase 40 anos, realmente freou aí a nova geração. Então, tá de parabéns o Michael Johnson, performance muito boa, realmente fez o Daniel Huber ficar na dele, né? Colocou ele no lugar dele, então gostei aí da luta, né? Uma zebra de mais de R$5 é legal, né? Muda um pouco aí enfim, a expectativa, né? Então gostei da luta e gostei do resultado. Depois no peso pena, o Patrício Freire, que era o azarão que eu mais botava fé, falei no vídeo pré-evento, na live falei também, fiz a minha fezinha nele, fiz na vitória simples, fiz na decisão e deu tudo certo dessa vez. Patrício conseguiu vencer o Dan Ige na decisão unânime, mas foi uma luta que eu fiquei tenso, tá? A luta inteira, tava parelho o tempo inteiro e a luta só ia mais pro lado do Patrício quando ele conseguia usar o grappling. Quando ele lutou MMA, ele realmente conseguiu vencer. Então, o que ele deveria ter feito na outra luta, que eu falei também em live, né, contra o Yair Rodrigues, falei, meu,
ele não tá sendo agressivo, ele não tá indo pro grappling, ele é completo, ele tem que usar as outras armas, o Yair Rodrigues é a sua trocação. Enfim, ele não fez, nessa luta fez diferente. Então a luta tava parelha igual a do Yair Rodrigues, só que aqui ele usou o cérebro, né? Aqui ele quis lutar MMA, aqui ele quis ir pro grappling, buscou queda, teve controle, usou ground and pound, enfim, lutou MMA, e aí ele conseguiu vencer 2 rounds, foi uma decisão unânime, 2-1 pra ele. Então ele perdeu apenas um round, conseguiu a vitória contra um cara 11º do ranking, né? Então assim, o Patrício veio com pompa de disputar cinturão e tudo, então decepcionou na primeira. Agora nessa luta ele era azarão e venceu. Então já surpreendeu, mas ainda assim foi uma vitória muito dura, né? Uma vitória muito parelha. Ele teve que realmente recorrer ao grappling contra o 11º. Então assim, óbvio, é melhor perder, ou é melhor ganhar a luta do que perder. Mas ainda assim, tá bem longe da expectativa que a galera tinha, né? Mas enfim, depois de 2 lutas a gente já vai setando a expectativa. Eu realmente achava que ele venceria, venceu, mas foi o que eu falei, recorreu a 5 quedas, recorreu a controle, e teve momentos ali complicados, tá? Mas enfim, venceu, é o que importa. Vamos ver, agora que ele deve entrar no ranking, né? Ali provavelmente na 11ª posição, se ele tem condições de pegar alguém à frente dele e vencer de novo, né? Mas é um cara que já tá com uma idade mais pra frente, uma categoria que a gente sabe que quanto mais leve a idade faz diferença. Então eu acho que o Patrício vai ficar brigando ali dentro do top 10, ganha, perde. Muito difícil, na minha opinião, ele chegar em top 5, muito mais difícil ainda ele ser campeão, mas eu acho que ele continua entregando ali. Acho que ele deveria, ainda assim, entregar mais agressividade, tá? Essa luta ele ganhou, mas, de novo, foi apertada, tá? Foi apertada. Podia ter um garfo aqui. Então, dessa vez ele foi um pouquinho mais inteligente, mas ainda assim faltou volume de jogo, na minha opinião, para a luta ser mais tranquila. Mas pelo menos ganhou, né? Vamos para a próxima. Meio médio tivemos Daniel Rodrigues contra o Kevin Holland. Aqui mais um azarão gigantesco. Daniel Rodrigues pagava 5, 6, sei lá, e conseguiu vencer o Kevin Holland na decisão unânime. A luta foi muito boa. Tivemos uma troca franca ali de golpes praticamente durante a luta inteira. 2 knockdowns pro Daniel Rodrigues, 1 knockdown pro Kevin Holland. Então foi uma luta lá e cá. A gente teve o Kevin Holland buscando queda, conseguindo uma queda, buscando grappling. Os dois teve tempo de controle, os dois teve golpe conectado, teve knockdown, enfim, a luta foi muito lá e cá. Então realmente eu gostei muito da luta e o resultado também foi interessante, né? Porque eu arrisquei no Daniel Rodrigues, porque o Kevin Holland tava muito favorito e o Kevin Holland é um cara que não é muito confiável, né? Eu falei isso na live. Então eu acabei arriscando na vitória simples do Daniel Rodrigues, que pagava 5 e pouco, e botei até na decisão, né? Pagava 10, eu botei R$40 na decisão do Daniel Rodrigues e pagou 400, né? Então, essa foi a luta de longe que eu mais lucrei nesse card, tá? Foi a vitória do Daniel Rodrigues. Então é aquilo que eu sempre falo. O cara tá muito favorito, mas não é um cara muito constante, não é muito um cara confiável, às vezes vale a pena. E no caso aqui, deu certo, inclusive, acho que era Gabriel que tava no chat, que também deu essa ideia, né? Bota o Daniel Rodrigues decisão e tal, porque a cotação tava muito alta e deu muito certo, né? Então, algumas lutas ali eu não tinha ido bem e aqui eu recuperei o prejuízo e ainda fiquei no lucro, tá? Então, Daniel Rodrigues ajudou meu bolso aí e valeu Kevin Holland também que perdeu a luta, né? Depois no peso médio, penúltima luta, Borrachinha contra Roman Kopylov. Aqui eu achava que o Kopylov venceria, tá? Mas o Borrachinha surpreendeu. De novo, né? Eu atrelei meu palpite a qual Borrachinha ia aparecer. Como, na minha opinião, o mais provável era aparecer o Borrachinha de antes, provavelmente ele perderia. Mas apareceu o Borrachinha do Velho Testamento, o Borrachinha agressivo, com volume de golpe, andando pra frente. Então ele conseguiu superar o Kopylov, que talvez seja até mais técnico que ele na trocação, e ainda assim, como ele variou, chutou muito, ele conseguiu inibir o Kopylov ficou completamente desconfortável, e o Borrachinha conectou quase que o dobro dos golpes, conseguiu o knockdown, enfim, podia até ter nocauteado realmente. Então o Borrachinha mostrou o cara que ele é de verdade. Então o que ele disse depois da última luta, que ele ia ser agressivo, ele cumpriu e venceu. Então fiquei realmente muito feliz com a performance dele. Talvez a maior surpresa em relação à performance do card, né? Realmente eu, de novo, não achava que ele ia ganhar. Dependia muito, né, dele vir com esse estilo, e ele surpreendeu porque ele veio com esse estilo e o estilo foi suficiente para ele ganhar, e não só ganhar, ele dominou o Kopylov, lembrando que o Kopylov levou apuros pro Cezinha Almeida na trocação, tá? E o Borrachinha ganhou, não só ganhou como deu knockdown, tá? Então esse é o Borrachinha que a gente quer ver. Agora é aquilo, vamos todo mundo aí torcer, né, pro Borrachinha se manter ativo e se manter com esse estilo de luta. É assim que ele é bom. Ele tem que lutar
desse jeito. Não adianta dosar, não adianta querer ser estratégico, não adianta inventar moda. O estilo do cara é esse, andar pra frente, bater forte e sufocar. É assim que ele ganhou todas as lutas da carreira dele e é assim que ele ganhou de novo, mesmo vindo numa má fase, com um monte de derrota, totalmente desacreditado, né? E eu fazendo vídeo aqui, eu que era o maior hater dele, falando, não, gente, o cara é bom, se ele voltar na fase que ele fez, no estilo que ele fez, tal, deu certo, tá? Deu certo, então, excelente vitória do Borrachinha, tomara que ele consiga lutar até o final do ano de novo, para escalar de volta o ranking, né? Ele desceu muito o ranking, mas tem tudo se manter ativo e lutando desse jeito para escalar tudo de novo. Ele tem idade para isso, ele tem defesa de queda para lutar contra os grapplers, enfim, eu acho que o Borrachinha tem futuro, é só o cara conseguir lutar, vamos torcer, né? Porra, é um brasileiro que, cara, tem muito para entregar. Era um desperdício absurdo o Borrachinha não lutar. Tá, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E na luta principal, peso leve, Max Holloway contra o Dustin Poirier. Max Holloway venceu na decisão unânime, como era o meu palpite. Até o método, né, eu também achava que seria ali na decisão. Claro que o Poirier tinha seus riscos. Eu falei que talvez fosse a luta mais difícil de dar palpite, porque o Poirier já tinha ganho 2 lutas, né, quando eles se enfrentaram. Teve ali um pouco de emoção, porque teve um knockdown pro Holloway, mas teve um knockdown pro Poirier. Mas no geral, a luta foi dominada pelo Holloway. Tá? O Holloway agora está muito mais habituado no peso leve do que da outra vez, quando ele subiu e lutou com o Poirier. Mostrou que tem gás, mesmo mais pesado. Mostrou que o punch dele tá muito bom. Tomou o knockdown ali, mas o Poirier é o Poirier, então é natural. Mas no geral, tirando, claro, o bom momento que foi o knockdown do Poirier, o Holloway dominou a luta, né? Então, na live aqui, terceiro round pra frente, eu já falei, cara, na verdade até antes do knockdown já parecia que a luta tava pra ele. Teve o susto do knockdown, mas depois, no geral, tava na cara que o Poirier não tinha o que fazer, né? Ele tava tentando ali, se esforçando, como sempre, guerreiro, perigoso, mas tava muito difícil. O Holloway realmente teve uma trocação mais completa, não dependeu só de boxe, né? Ele chutou bastante, ele combinava muito mais. E o Poirier nitidamente não conseguia acompanhar. O Poirier dá um golpe, dá um dois, o Holloway dá 3-4, 3-4, 3-4, movimento e chute, 3-4, 3... Então, tipo assim, é muito golpe, é muito volume, quase o dobro dos significativos aí do Poirier. Então, deu, na minha opinião e na opinião das bolsas, onde ele era favorito, acabou dando aí o entre aspas óbvio, né? 2 juízes marcaram 4-1 pro Holloway, lembrando que o único round que ele perdeu foi um round que ele tava ganhando facilmente, até que ele tomou o knockdown. Aí ele tomou a virada. Tá? Mas se não fosse isso, eram 5-0 para o Holloway, ou seja, dominou completamente o Poirier. No geral, esse foi o UFC 318. Eu gostei do card, tá? Até começar o card principal ali, eu achei que tava uma nota 7, e no final, o card principal, apesar de ter sido, na verdade, desde a luta do Vettori, na verdade antes até, desde a luta do Francisco Prado até a principal, só teve decisão. Né, o preliminar teve nocaute, finalização, tal, né, um monte de luta que acabou, o primeiro round, inclusive. Só que do Francisco Prado pra frente só teve decisão. Então, eu achava ali no preliminar uma nota 7, porque teve bastante nocaute e finalização. Aí entra no principal, realmente foi tudo para decisão, mas ainda assim eu acho que vale uma nota 8, tá? Vale até subir de 7 para 8. E por quê? Porque a gente teve 2 azarões gigantes, um de 6 e um de 5 vencendo. Então surpreendeu, quebrou a expectativa, foi legal por isso. Lutas que a gente achava que ia, vitória fácil, não sei o que, os caras ganharam. Né? A luta do Kevin Holland foi muito legal. A luta do Borrachinha foi para decisão, mas foi uma baita luta. A luta do Holloway foi para decisão, mas também foi uma baita luta. A luta do Vinícius também foi uma luta boa, ele virou a luta, então também foi legal. Então mesmo tendo ido para decisão tudo, eu ainda assim acho que vale ser uma nota 8. Então, era um card que no papel eu esperava um card 6 ali, não era um card, para um numerado era bem fraco, mas foi mais um card que na prática se provou melhor do que realmente a gente esperava. Se no card principal o Kevin Holland ganhasse fácil e o Michael Johnson também, ia ser um card mais ou menos, ia ser sem graça, né? Mas 2 azarões gigantes vencendo, quebrando a expectativa, realmente dá muita graça aí. E a luta principal tem knockdown para um lado, knockdown para o outro, enfim, a Borrachinha com knockdown também. Aliás, as últimas 3 lutas, né, todas tiveram knockdown e 2 delas knockdown para os 2 lados. Então foi chuva de knockdown nas últimas lutas. Então acho que vale sim uma nota 8. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você achou do card, comenta a sua nota, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu! Falou!